Bom dia, irmãos, mais uma vez. Estamos aqui em mais uma escola dominical. Vamos ter um privilégio de mais uma vez ouvir o irmão Doris estar falando sobre o assunto de hoje. E vamos começar com uma oração. Senhor Deus, nosso Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando para podermos ouvir sobre a Tua Palavra através dessa escola dominical. Que o Senhor esteja falando através do irmão e não ele mesmo falando o que ele acha, e sim o que o Senhor quer transmitir para nós. Em nome do Senhor Jesus, amém. Antes de passar para o irmão Dória, vamos estar cantando o corinho de número 660, 660. Quero teu santo livro ler, suas verdades perceber. Ó Salvador, por teu santo livro desejo te conhecer. Irmão Dória. Bom dia. Bom dia. Uma alegria muito grande, mais uma vez, podermos estar conversando a respeito da palavra do Senhor. E neste dia nós temos esse assunto de tão suma importância para nós, porque podemos dizer que é um assunto que abrange toda a vida do ser humano. Por que digo que abrange toda a vida do ser humano? Principalmente quando nós olhamos que a Escritura diz que não é bom que o homem viva só. Então nós temos este relato em Gênesis, e quando o Senhor Deus percebeu esta necessidade, Ele providenciou um meio para que a solidão do homem parasse de existir. Arranjou uma mulher para ele. E é um assunto que nós temos um bom conhecimento, porque já temos lido a respeito deste assunto, primariamente. E ali foi realizado o primeiro casamento, e nós temos como sugestão nesta oportunidade de estudo falar sobre o casamento que glorifica o Senhor nosso Deus. Nós temos 3 textos que nos foi dado como sugestão para estarmos lendo, que está registrado, o primeiro texto está registrado em Gênesis capítulo 2, versículo 18 ao 24, que mostra este ponto que eu acabei de falar agora. E depois o texto sugerido, ele está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 27 até o versículo 32, que fala a respeito do Senhor Jesus conversando a respeito de que os homens, eles rejeitaram, podemos dizer, esta ordem do Senhor, esta orientação do casamento, e devido ao tempo discorrer, os homens endureceram seus corações e quiseram abandonar as suas esposas. E ali o Senhor Jesus, ele tratou com os discípulos e também com aqueles que estavam o ouvindo a respeito deste assunto, de que não haveria a possibilidade, ou que não seria do agrado dele, a separação. Por quê? O que foi que o Senhor nosso Deus, ele falou no início, lá em Gênesis, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á sua mulher, e ambos serão uma só carne.
Portanto, o que juntou o homem, portanto, o que juntou o Senhor Deus não separe o homem. Então, isto é um assunto que tem trazido grandes confusões mentais, podemos dizer assim, emocionais, em toda a raça humana. Mas nós glorificamos e bendizemos ao Senhor, porque o último texto sugerido, que está registrado em Efésios capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 33, eu o vejo, como um esclarecimento para nós que somos servos do Senhor a respeito deste assunto. Ele vai arrancar toda a sombra de dúvida que houver no nosso coração, na nossa mente. E isto quer dizer, se houver obediência ao que a palavra do Senhor nos diz. Porque infelizmente nós temos ouvido, presenciado, que tem pessoas que dizem que a Bíblia ela não é na totalidade a palavra de Deus. Quer dizer, tem umas coisas que é possível, que tem que ser cumprida, outras tem que ser cancelada porque não faz parte da palavra do Senhor. Então, infelizmente, alguns rejeitam e possivelmente hoje alguns dos que estará ou está nos ouvindo possa que rejeite o que nós iremos ler, que é o único texto que nós iremos ler, é esse de Efésios capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33. Nos diz assim a palavra do Senhor: Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos vossos maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas esposas ou as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mulher, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Texto extremamente sugestivo, e nós iremos falar daqui um pouquinho sobre ele, conforme a sugestão do nosso irmão que escreveu a lição da escola dominical para a nossa edificação nesta oportunidade. A introdução nos diz assim: na lição de hoje será visto mais um setor importante da vida humana, o casamento. Você sabe que a palavra de Deus ensina sobre a vida matrimonial? É uma pergunta interessante, Você sabe que a palavra do Senhor Deus ensina sobre a vida matrimonial? A vida no casamento? E o que ela conta sobre um
casamento que glorifique ao Senhor, que glorifique ao nosso Deus. A lição de hoje vai procurar aprender, vai procurar responder a estas questões. O nosso irmão, ele colocou 3 pontos para nós estudarmos a respeito disso. Primeiro ponto, o casamento requer fidelidade. Segundo ponto, a liderança do marido. E o terceiro ponto, a importante atuação da esposa no casamento. Este primeiro ponto aqui é um ponto que tem muitas pessoas que acham que não é necessário, mas a palavra do Senhor nos informa dessa grande necessidade. Requer fidelidade. O casamento que honra o Senhor nosso Deus é um casamento sem traição. Deus requer fidelidade no casamento. A fidelidade no casamento se baseia na aliança que foi feita. Não se pode deixar a lealdade ao cônjuge por ele não ser agradável. Não tem como deixar a lealdade só porque o homem achou que a mulher não era tão bonita como ele viu a primeira vez, ou que a mulher não veja o seu marido tão agradável, tão romântico como o viu a primeira vez. Nem a infidelidade é motivo para ser infiel. Por isso, somente a morte do cônjuge existe a aprovação de Deus para um novo casamento. A Escritura ela está nos falando que somente quando um morre é que é permitido você contrair um outro matrimônio, quer dizer, você casar de novo, tanto o homem quanto a mulher. E nós temos Marcos que nos fala isso, capítulo 10, verso 11 e 12, Lucas 16, verso 18, 1 Coríntios 7, 39, Romanos 7, 2 e 3. Mateus 5, 27 ao 32 apresenta 4 formas diferentes de cometer infidelidade ao cônjuge. A primeira, o adultério clássico. Talvez você nunca ouviu falar disso, né? Mas é quando um do cônjuge se envolve com um relacionamento extraconjugal, que ele arranja um amante ou ela arranja um amante fora do casamento. Quer dizer, arranja uma pessoa e tem relação sexual com ela. O segundo é o adultério na intenção. Eu acredito que você nunca ouviu falar nesse adultério, né? Adultério na intenção. Se você leu com uma certa atenção o texto proposto em Mateus 5, 27 ao 32, você vai perceber isso aí. O adultério, ele é cometido sem a necessidade de relação sexual. Ele é feito apenas com os olhos e com o sentimento. Porque o Senhor, ele falou, olha, se você já olhou ou olhou para uma mulher com intenção de obtê-la ou tê-la, você já cometeu adultério, você já adulterou. Conseguiu compreender agora o adultério da intenção? A terceira parte. Adultério pelo divórcio
e segundo casamento? Está no verso 32 do texto proposto. O casamento foi feito para ser algo insubstituível. Insubstituível. E existir até a morte. Não existe nada, exceto a morte, que possa separar um matrimônio. Por isso, o divórcio com o segundo casamento é tido como traição, segundo as Escrituras. A quarta parte. O adultério pelo casamento com alguém divorciado. É o que está no verso 32 também. Casar-se com o divorciado ou divorciada, né, também constitui em uma formação de casamento que não dá glória ao Senhor nosso Deus. Pois tal pessoa já se casou uma vez e o cônjuge dela ainda vive. Isso está em 1 Coríntios 7, verso 39. Por isso, o Senhor Jesus afirma: aquele que casar com a repudiada comete adultério. Caro leitor, ouvinte, caro nós, né? Fujamos da traição. Olha como o Senhor abençoou grandemente este irmão que escreveu esse comentário. Olha o que ele nos fala. Guarde os seus olhos, o seu corpo e especialmente seu coração para não ser infiel com o seu cônjuge, porque sabemos que a infidelidade será cobrada pelo Senhor. No segundo ponto que o nosso irmão colocou aqui, né, que eu já li anteriormente, a liderança do marido. A liderança do marido possui uma grande soma de importância para que Deus seja glorificado no casamento. O homem é o cabeça da mulher. 1 Coríntios 11, verso 3, Efésios 5, verso 23. Compete ao homem liderar no casamento. A sua liderança precisa ser exercida e não omitida. Não se deve entender o ato de liderar como a postura de autoridade ou violência para imposição. Não é isso que a Escritura nos informa, e depois nós iremos ler ou verificar detalhadamente que não pode. Não dá para assimilar, né? Não dá para assimilar este ato de liderança com uma postura de agressividade. É responsabilidade do marido. Aqui nós começamos a verificar que não tem como haver uma postura de agressividade, de violência. É responsabilidade do marido amar a sua esposa. Observemos, irmãos, aqui como é que deve acontecer isso. Ele deve amar a sua esposa como o Senhor Jesus amou a sua igreja. Isso está registrado no texto de Efésios que nós lemos anteriormente. Para isso, ele tem que agir das seguintes maneiras. Eu achei interessante aqui essa pequena parte, né, de sugestão que o irmão comentarista ele colocou aqui, né? Que olha, aparentemente isso aqui é muito pouquinho diante de como é você demonstrar o seu amor pela sua esposa.
Primeiro ele colocou aqui, se esforçar ao máximo possível pelo bem da sua esposa. Praticar atos de amor. Nossa, isso aqui chamou muita atenção, hein? Como é que seria isso? Praticar atos de amor. Agora nós podemos pedir ajuda a duas esposas aqui, né? Está aqui junto conosco. Qual seria a sugestão de vocês? Uma, duas sugestão deste ato, né? Atos, né? É mais de um, atos de amor. Nesse segundo ponto de sugestão aqui do irmão. As duas irmãs podem estar falando. Atos de amor, tratar a esposa com carinho, mostrar, né? Tratar o esposo bem, cuidar dele, né? Fazer as vontades, tudo isso. Tanto o esposo quanto a esposa. Eu não sei se os nossos ouvintes ficaram satisfeitos com o que ouviram somente, né? Mas nós podemos dar uma ajudinha. Vamos dar uma sugestão. Se você não sabe que tem outros, né, outros modos, como as duas irmãs mencionaram aqui, né? A minha sugestão é 1 Coríntios capítulo 13. Por favor, você leia esse texto posteriormente, né, para que não atrapalhe você nos ouvir, né, na sequência desta lição. E ali você terá, posso dizer, na íntegra, o que é a demonstração ou a prática de atos de amor que você vai ter com a sua esposa. E aí a terceira parte, né, que é agradá-la. Só que quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 13, nós já vemos que o agradá-la está embutido, porque é o máximo para mim, na minha visão. 1 Coríntios 13 é o ápice, né? É o glorioso. E a quarta parte, que eu também achei extremamente interessante, que ele mostrou aqui, que uma das atitudes do marido com a esposa é ajudá-la em sua vida espiritual. O terceiro ponto é a importante atuação da esposa no casamento. O homem é aquele que lidera no casamento e na família, mas ele só fará um bom governo sob a ajuda e orientação de uma esposa sábia. Provérbios 14, verso 1. A mulher prudente que ajuda o marido glorifica o Senhor nosso Deus. E o esposo que a ouve também glorifica o Senhor nosso Deus. Nós podemos falar um pouquinho mais a respeito deste assunto, para que não haja dúvida, não haja má interpretação, porque eu chego a acreditar que tem muitos irmãos, irmãs, que não têm muito entendimento, ou às vezes nenhuma, quando é a situação direcionada ao casamento. Quando nós lemos Efésios capítulo 5, nós observamos no versículo 32, e ele vai nos dar um esclarecimento mais abrangente a respeito do que é o casamento. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele fala assim, no verso 32, grande é este mistério,
Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. O que nós conseguimos entender neste texto é que o casamento, nosso casamento humano, ele tem o simbolismo, ou para facilitar-nos o entendimento, é que ele é a mesma coisa, ou simboliza exatamente o casamento, que é a união do Senhor Jesus e a sua igreja. Quando é que isto irá acontecer? No arrebatamento da igreja. Nós podemos fazer uma colocação e uma pergunta. Quantas das vezes nós ouvimos falar do Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus? Então nós temos uma certa facilidade para saber quem é o Senhor Jesus. Mas e a igreja? Quem é a igreja? Como é que é isto? Os irmãos têm a liberdade de nos ajudar. Vocês sabem o que é a igreja, para que nós possamos ter uma conclusão neste assunto que nós estamos falando aqui, do casamento que agrada ao Senhor nosso Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Tem mais alguém? Alguém que fala alguma coisa? A igreja somos nós. Isto. A igreja é o corpo de Cristo. Dorém mencionou. A irmã Sayonara abrangeu um pouquinho mais. Foi mais exata na sua resposta. A igreja, ela realmente é nós. Todos nós que já temos crido na pessoa do Senhor Jesus como Salvador. Então, com esta conclusão que nós tivemos, que nós somos a igreja do Senhor Jesus, que o casamento, ele exemplifica este casamento que é a subida da igreja para estar com o Senhor para sempre. Como é que nós podemos aceitar ou criar situações para que haja a separação do casamento? Um homem e uma mulher casou, a Bíblia nos diz que eles tornaram uma só carne. A Bíblia nos falou que não tem como haver separação, porque foi o Senhor Deus que juntou, e o homem não tem autoridade de separar. Mas digamos que não é bem assim. Tudo bem, quanto isto aí pode se conjecturar, ou quer dizer, imaginar isto. Mas quando nós afirmamos isso, nós também estamos falando que eu aceitei o Senhor Jesus como Salvador da minha vida. Por quê? Porque a Bíblia me falava que eu estava condenado a um sofrimento eterno, porque eu recebi por herança esta condenação do primeiro homem, Adão. E eu, no tempo que o Senhor me proporcionou, eu aceitei essa salvação. É a mesma coisa que eu falar: olha, a partir de agora eu não quero mais a salvação, eu não quero mais estar com o Senhor, que é um local de refrigério, de gozo, de um lugar que não é necessário luz natural, um local em que não vai haver mais lágrima, não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais morte. Eu não quero mais. Não seria isto quando nós juntamos a Escritura e nós vemos que o casamento humano, ele tem o simbolismo do casamento do Senhor Jesus e a igreja? E também não estaríamos mentindo ou falando que o Senhor Jesus é mentiroso, porque ele falou: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Não é um momento para que as pessoas que têm o entendimento que é possível haver uma separação por N situações,
que eles queiram colocar como obstáculo para a separação. Será que é possível? Segundo a Escritura, não há esta possibilidade, porque o apóstolo Paulo, ele, na orientação do Senhor nosso Deus, ele falou aos Efésios, não é possível. E ele exemplificou de uma forma muito precisa isto, de que a mulher tinha que estar diante do homem, como a igreja está diante do Senhor Jesus. Uma pausa. Você é a igreja? Quer dizer, você já aceitou o Senhor Jesus? Ah, sim, maravilha. Como é que tem sido a sua vida com o Senhor Jesus? De desobediência, de afronta, de desrespeito ao Senhor Jesus? Ah, não! Louvado seja o Senhor nosso Deus. É deste jeito que a Escritura informa que a mulher tem que ser diante do homem, respeitando ele, ajudando ele. E da mesma forma o homem, ele sendo o cabeça, ele é responsável para amar esta mulher que está diante dele, como nós estamos diante do Senhor Jesus para o obedecer, para cuidar dela. Simples? Não, não é simples. Porque a Escritura está nos informando que é até, se necessário, dando a vida para salvar a dela, em favor da dela. Porque foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Então, irmãos, homens, se você não tem tido este pensamento até este momento, que o Senhor esteja o ajudando a você entender a sua responsabilidade de amar a sua esposa conforme Cristo ou o Senhor Jesus, o nosso Salvador, nos amou, dando-se a si mesmo por nós. E mais uma parte importante que a Escritura nos fala: amar a sua esposa como você ama a sua pessoa. Você tem tido uma vida equilibrada, direcionada a você? É claro que sim. Você não estará fazendo besteira por aí. Por exemplo, por que não exemplificarmos de uma forma bem agressiva? Você sai correndo diante de uma parede, em direção a uma parede, e dá uma cabeçada nela. Você terá coragem de fazer isso? Claro que não. Você ama o seu corpo, você sabe que vai doer tremendamente. Então, a Escritura diz assim, que você deve ir lá e acariciar a sua esposa. Da mesma forma que você está tomando essa atitude de não dar uma cabeçada na parede em uma velocidade. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas. E assim nós estaríamos glorificando o Senhor com o casamento que Ele nos proporcionou. Que o Senhor nos abençoe. Amém.